Começa agora mais um podcast com a marca Gonçalves Cordeiro. Salve, salve galera! Começa mais um podcast do KrilaCast e hoje de número 9. Você deve estar notando que do meu lado aqui tem um alemão. Diego Alemão comigo aqui hoje. Você falou certinho, tá sabendo legal com o meu nome. Diego. Eu sou seu fã, você vai trabalhar comigo. Mas não é o cara do BBB? Me enganaram então. Pra mim era o cara do BBB. Igualzinho. Não, me enganaram. Falaram, é o cara do BBB que vai com você lá. Trabalhe com os recursos que você tem, meu querido. Tá bom. Quilila, é Douglas! Douglas Alemão. Valeu, diretor. Ainda bem que Como não é ao assim vivo, mudou né? de nome? Ainda bem que não é ao vivo, né? E comigo hoje aqui o doutor Rafael. Prazer, Quilila. Tudo bem? Pode falar o doutor. Quinta-feira. Não é doutor, tá? Hoje nós vamos bater papo. Você acredita na conspiração, na teoria da conspiração? Será que vamos ter muitas coisas hoje, hein? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. A última vez que eu entrevistei esse cara foi só conteúdo de qualidade. Pô, tive que entrevistar mais 50 vezes, velho. Que o cara isso. é uma fonte inesgotável de conteúdo, além de ser lindo. Que né? isso, Maravilhoso. obrigado. Será que existe a área 51? É uma das aí. Não, Vamos falar hoje sobre isso. Depois eu quero falar, porque Vamos. eu dei um Google lá, depois eu vou falar o que eu vi, tá bom? Teve brasileiro que foi pra lá. Eu conheço. Já. E o baixinho do caminhão já tá ligado aqui, mandando mensagem. Então, pessoal, lembrando que você tá vendo esse estúdio que a gente está falando aqui, com esse som maravilhoso, você pode fazer o seu podcast. Você que é candidato a prefeito, a deputado estadual, federal, senador, governador, você pode fazer sua transmissão aqui e apresentar os candidatos do seu partido. Você pode entrar em contato no telefone 99275-7575. Você pode falar com o Ari e também com o Cláudio. E lembrando também, se você já pensou em colocar o dente todo branco, aqueles dentes estilo do Neymar? Olha aqui. Que isso, É. o dente dele é Sabia que aqui em Cuiabá faz, né? Você pode entrar em contato com a doutora Crislane Guimarães. O telefone é 999377108. Você pode entrar em contato que você vai ter sabe aquele orçamento, um precinho bom, com bom desconto. Doutora Crislane, tá certo? Esse é o KrilaCast de hoje e eu sou o Roberto Krila. O Douglas, que não é o Diego. Boa noite, Douglas. Não, essa foi impressionante. Pessoal, é o seguinte, Douglas Alemão aqui agora. Primeiro, eu tô estreando aqui no podcast do Quilila, né? Quilila que é um grande amigo. Nós estamos falando aí para todo o Brasil nesse momento. E, galera, hoje em dia, todo mundo tem uma explicação plausível para todas as coisas. O mundo vive numa inversão reversa de valores. O que é correto virou errado, o que é errado tá correto. E tá tudo bem, tá tudo certo, desde que você esteja em alta. Não é verdade? Se você estiver no hype, tá tudo certo. Nós escolhemos hoje é dia do... Hoje é dia do advogado. Hoje é dia do advogado. Diretor, hoje é dia do advogado. Então nós escolhemos a dedo, criteriosamente, um dos melhores advogados. Que isso, que honra. Deixa o melhor ficar sabendo. Mas ele não conseguiu vir. Aí... Isso aí. Boa. Boa, Douglas. Boa. Tamo junto. Doutor Rafael, quem é o doutor Rafael? O pessoal de casa quer saber quem é o doutor Rafael. Cara, muito bom. Obrigado primeiro aí. Estamos aqui hoje nessa quinta-feira e eu com a presença aqui da sua primeira aparição nesse programa do Quilila, que já fiquei sabendo que é apelido, depois vai contar pra nós. Cara, Nome de prazer, guerra. obrigado, né? Quinta-feira, estamos aqui, um prazer. Cara, eu sou o Carlos Rafael, professor universitário há 14 anos, eu tenho 40 anos, sou um advogado há 16 anos, um cuiabano, um cara que sonha e quer algo melhor para todo mundo que está próximo dele e tentou um dia na vida
lutar como todos lutaram e sou grato a Deus por tudo que Ele me deu, pela família que eu tenho, pelo meu trabalho, pelo justo e honesto que eu acordo toda manhã para ter. E eu sou esse cuiabano que durante muito tempo não acreditou muito naquilo que algumas pessoas falavam somente em escola, em sala de aula. Sabe quando o professor começa a falar sobre criacionismo e evolucionismo, você pergunta demais e o professor já te corta? Não porque você está falando demais, mas porque a conversa está chegando a um ponto que ele não vai conseguir explicar muito. Eu era esse cara. E aí, hoje, com a tecnologia, com a internet, a gente consegue ter acesso a todo tipo de informação. Nós somos a geração, eu ouso dizer que nós somos a geração que mais tem acesso à informação, mas por um outro lado é tão ignorante que não sabe como usar essa informação. Hoje você pode acessar um site de Israel com o Google Tradutor, você vê o que está acontecendo, o que aconteceu na quinta de manhã em Tel Aviv hoje, que é uma notícia que não vai chegar na Globo, o William Bonner não vai te falar. Você consegue traduzir, você consegue ter acesso a artigos em italiano, em alemão, enfim. E aí comecei a estudar algumas coisas, e por isso que você me chamou aqui hoje, né, Douglas? Pra gente falar sobre... Não, porque ele falou assim, obrigado. Minha esposa também acha, mamãe também acha. Estão acompanhando, um beijo para as minhas meninas, que eu tanto amo. Cara, o que acontece? A gente estuda algumas coisas que não está na sala de aula, não está na faculdade. E você falou de conspiração. O que é conspiração, cara? Todo mundo se reunir aqui, ó, vamos conspirar para que o podcast do Kili entre agora, nesse exato momento, em vários grupos, e ali naquele grupo nós temos células de amigos que compartilham nas suas redes. Isso foi uma conspiração, uma combinação para algo que dê certo. E quando a gente fala em teoria, a gente tem que voltar lá atrás. Porque quem criou o termo teoria da conspiração, Douglas? A CIA, cara. Por que a CIA cria o tema teoria da conspiração? Para derrubar toda a narrativa de pequenos grupos de americanos que ousaram pensar um pouco mais além da que o Estado impõe e se conspiravam, se reuniam para debater algo que o Estado estava fazendo de errado. E aí a CIA criou esse nome para chamar de teoria da conspiração, com aquela velha tática de fazer a humilhação pública, né? Aqueles lá são uns doidos, não acreditem neles, com a narrativa de propaganda estatal e tudo mais. E aí cria esse nome, teoria da conspiração. Mas nem toda teoria da conspiração é uma teoria propriamente dita. Existem conspirações que aconteceram na história. Exemplo, nós ouvimos falar que Nero era louco e tocou fogo em Roma. Mas você sabe por que Nero tocou fogo em Roma? Tava louco. Cara, Nero é uma figura, né, cara? Nós lemos nos livros de histórias da nossa escola. Mas o que diz a história? Mas a história, ela para aí, né? Ela para aí nos livros de história, nos ensino médio e fundamental. O que Nero fez? Cara, Você foi aprofundou? Nero é tão louco que ele queria saber como ele nasceu, ele abriu a mãe, cara. Você vê o nível de loucura que ele tava. Como que é? Mas aí não vale a pena falar disso. Não, mas não, tem que esse falar. Nível de loucura dele. O Nero abriu a própria mãe. Pra saber de onde que ele veio, do interior dele. Então tocar fogo em Roma foi tipo, vamos mastigar um chiclete. Exato. O que aconteceu, né, cara? Era aquele período que os cristãos já estavam ganhando campo. Tudo é política, é história política, né? Os cristãos já estavam ganhando ali, a época dos visigotos, valdeses, todos ali perto deles ali, já sendo cristãos. Há uma situação que ele faz o quê, cara? Ele fala assim, ó, vamos tocar fogo em Roma, já que a gente está perdendo terreno, existia a dúvida, vamos seguir os cristãos, vamos continuar com a doutrina romana, o paganismo. E fala que foi os cristãos ali, aqueles caras que estavam reunidos ali, que fizeram isso. E ali surge já uma primeira conspiração, conspirando contra Roma, e Roma já faz a ação de Nero para falar assim, ó, põe culpa nos cristãos. Mas foi Nero que tocou fogo em tudo. A teoria da conspiração surge ali, as primeiras conspirações surgem ali. E os indícios que os cristãos são perseguidos também, né? Desde então. Né? Então, Carlos Rafael, o saque nosso aqui é falar de teoria da conspiração, mas a minha vida foi atuar em direito do consumidor. Eu fui advogado do direito do consumidor desde que eu nasci, na advocacia propriamente dita. Porque o consumidor é aquele, somos nós aqui. Né? Você acorda de manhã, toma um leite, compra um pão, se desloca, isso é relação de consumo. O que você faz? Eu advogo no direito do consumidor. Por quê? As primeiras ações que chegam para nós, juizado especial,
né? Quem forma em direito vai para o juizado especial. E ali eu começo a ganhar o meu dinheirinho. Então eu apaixonei pelo direito do consumidor E também. olha só. E as coisas, eu gosto assim, o que eu me interesso, eu me aprofundo, né? E no direito do consumidor eu me vi realizado, porque a gente atendeu desde consumidor adolescente que comprou um celular, até uma idosa que está com consignado, aí, vários consignados, comprometendo 90% da renda dela. E você ia lá e resolvia. Muitas vezes até pro bono, cara, para ganhar depois, entendeu? Então, assim, direito do consumidor, fui diretor do PROCON municipal dos anos de 2014 a 2016 aqui em Cuiabá, né? Fizemos uma atuação que, cara, assim, sem falsa modéstia. Você vai hoje no cinema, né? Você vai lá com seu milkshake, com seu McDonald's, que você compra mais barato, sua Coca-Cola. Hoje você entra, né? Você lembra quando você Antes não entrava. Você tinha que entrava. esconder? Não, você não Não, conseguia Muitas entrar. vezes você era constrangido ali, os caras mandavam mochila, abrir Você a tinha que mochila. jogar no lixo. Lembra né? disso? Eu lembro. Pois é. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990. Aquela prática se chamava prática abusiva de venda casada oblíqua. O próprio código falava isso. Só que ninguém fazia nada. Nenhum PROCON estadual, nenhum PROCON, todo mundo, o próprio consumidor ficava constrangido ao ponto de esconder na bolsa da namorada, da esposa, para poder entrar. Porque ele pagava ali uma Coca-Cola R$4, num lanche R$4, e lá dentro R$10, R$12. Então, peraí. Doutor, então se você vai, por exemplo, num clube, e aquele clube você não pode entrar com bebida, mas eles vendem bebida lá dentro. Não, tá? mas o que eu ia falar? Essa pergunta todo mundo tem sempre o consumidor espertinho que dá. Lógico, quero destrinchar o O código que do é? consumidor. A atividade é cinematográfica, não é alimentação, tá? Então o E princípio evento que é exato, consumação. então tem uma diferença. Por isso que ali havia a venda casada da maneira oblíqua, onde eles não permitiam que você entrasse com... Então essa pergunta é clichê. Sempre me Sou perguntam. massa de manobra mesmo. Galera queria entrar. Cara, pela graça de Deus, eu estava no momento certo, na hora certa. Fizemos ali a atuação que todo mundo falou para mim. Eu falei, cara, o cinema já tinha sido notificado e eu estava como diretor do PROCON. Falei, cara, é a hora, vou mostrar que é possível resolver esse negócio aqui em Cuiabá. Porque não faz sentido. Você já notifica o cinema, já autua o cinema e eles continuam reiteradamente praticando. Fechamos o cinema aqui em Cuiabá, cara. No dia de uma estreia, e eu não tenho por que mentir, cara, nem fazia ideia. Era uma estreia do Avengers, alguma coisa assim. Você tá brincando, velho. Foi notícia, rapaz, foi notícia jornal hoje, Foi o motivo da minha Nacional, separação. aquele jornal hoje. Como Cara, assim, sua separação? Não, o motivo da minha separação. Por causa velho. do filme? Por causa do filme. Ah, Aí foi assim, nós chegamos lá. Depois eu conto essa É, história. nós vai ter que chegamos- processar o cinema também? Nós Não, chegamos tem que lá processar e o tava advogado. cheio, tinha um monte de gente chegando, mas nós chegamos já era quase 5h30 da tarde, então já tinha muitos lá entrando. E na hora que a gente chegou, a gente constatou, né? Inclusive constatamos refrigerante vencido e alimento vencido dentro da Bombonière lá na hora, né? E aí fechamos esse cinema, ficou fechado. Os outros logo se adequaram rapidamente. E hoje aqui em Cuiabá, o que já era para ter sido feito há muito tempo, né? O cuiabano hoje ele... Doutor, o reconhecimento por esse trabalho. Então esse é o trabalho que eu conto assim, Não, cara. mas então, eu falo, cara, é uma efetivo. vitória, né? Porque a gente passou por isso, é um constrangimento. A gente fala, poxa, a gente é consumidor, a gente sabe que tá na lei, por que nenhum PROCON fazer? Todo mundo fala, pô, Rafael, mas é uma empresa grande, você vai fazer. Eu falei, vou, cara, tá na lei, tá errado, não tá cumprindo, eu tenho poder de polícia para realizar isso. Uma vez notificado, autuado e multado, fechamos o cinema em Cuiabá. Resolvido, hoje todo mundo vai com milkshake e lanche para Cuiabá. Pro Doutor, cinema. então, agora é o seguinte, isso. ele contou uma coisa aqui. E por causa disso, dessa ação sua, ele separou. Ele pode processar? Não, Deus me livre. Então conta, já como tá que até negócio é esse? prescrito isso daí, Na né? verdade, essa Eu história. quero da saber dessa história. Essa história da separação é mentira. Mas você sabe que o doutor ele ganhou um triplex da Americanas bem na mesma época que fez essa ação. triplex. Nunca. Da Americanas. Nunca, irmão. Que teoria. Jamais. Doutor, vamos partir para a teoria. Vamos lá? Então essa é a história Tá. aí, direito do consumidor. Graças a Deus a gente Já gerou faz um corte questão. ali. Eu acredito. Tá ótimo. Ô, Quilila, você sabe qual é a relação do direito do consumidor para a teoria da conspiração? Zero. Zero. É Por isso que a gente gigante. está saindo de zero. É gigante. Muito. Doutor, é o seguinte.
logo no início eu disse, né? Antes de vir para cá, eu pesquisei no Google e fui procurar a área 51. Certo? Por que a área 51 no Google também ela é desfocada? É desfocada, né? Por que não aparece? E tem outros pontos. Qual que é a teoria? O que existe por trás dessa teoria porque o que existe por trás dessa área 51? O que eles falam que é na teoria? De fato, não é teoria, é real. Existe uma base norte-americana, de força norte-americana ali dentro daquela região ali. Isso é fato. Então, mas ela é voltada para OVNI? Então, agora, o que se pesquisa ali dentro, o que tipo de atividade que é realizada ali, aí existem várias teorias, como essa da questão do OVNI. Pegaram, há muito tempo atrás, quando caiu, e colocaram lá, botaram um pedaço de nave. Pessoas falam que existem naves que eles conseguiram reconstruir. Teorias. E também tem as teorias do MK Ultra também, não sei se vocês já ouviram falar, que é a programação preditiva que eles fazem. Não, fala um pouco sobre aí que eu desconheço. Também não sei o que é Cara, isso. Cara, você assistiu, vou tentar resumir, assistiu Stranger Things, da Netflix? Eu tenho 4 filhos adolescentes. Assistiu Stranger Things? Imagina. Sabe aquele... Eu não assisto, eu vivo. É aquilo, é um pouco daquilo. O MK Ultra é um pouco daquilo. É você utilizar seres humanos para pesquisas de evolução, de lhe capacitar com estímulos através de vacinas ou através de estímulos mesmo, para que você se torne outro tipo de ser humano um pouco evoluído, com psicopatia, com telepatia, telecinase. Cara, é real. Tipo X-Men. Sabe uns caras que quando a gente via pequeno, que olhava assim, lógico que tinha os charlatões, né? Mas que de alguma forma, com a força da mente, conseguia entortar ou movimentar algumas coisas, ou até adivinhar determinadas situações. Cara, a gente viu muito via muito disso daí. É um pouco disso, de telepatia. Existem pessoas que... Mas eu consegui ver muitos que foram Não, sim, charlatões. Charlatões existiam muito. Inclusive, eu fui uma das pessoas que mais consegui desmascará-los. Padre Quevedo. Lembra desse? Nossa, demais a conta. Então, mas qual teoria que o senhor acredita nessa área 51? Sua teoria. Você tem uma teoria própria disso? O que eu já li sobre a área 51 é assim, que quando a gente fala de ler, o Carlos é convicto daquilo. Cara, eu nunca me permitir acreditar só naquilo que o professor falou, ou só que o padre falou. Cara, o padre falava, eu pegava a Bíblia e ia ler lá no domingo. O professor falava, eu pegava o livro e falava, é isso mesmo que ele está falando. Nunca me permiti, sempre questionei. Então a gente procura entender tudo que se fala um pouco daquela situação que está se discutindo. Sabe uma coisa que depois eu vou até falar sobre isso? Que a turma pega no meu pé. Eu falo terra plana e terra redonda. Eu falo, cara, vamos entrar nisso. Já vamos entrar nesse detalhe. Olha isso, terraplanismo. Mas vamos lá. Mas a pessoa, não quero saber, e acredita só nisso e não procura entender o porquê que aquela pessoa acredita nisso. A teoria da área 51 é que existem ali, de fato, pesquisas para conexões com extraterrenos, né? E aí eu questiono vocês, será que nós somos tão especiais assim nesse mundo, nessa galáxia, para estarmos tão somente único num pequeno pedaço de areia nesse mundo? Ponto. Seria muita pretensão, né? Exato. Então para por aí. E eles acreditam que já tiveram contatos, como já temos notícias da NASA, agora recente, já reconhecendo OVNIs em situações anteriores. Já existe, inclusive, acesso a arquivos que foram feitos na época de relatos, tal como apareceu esses dias aqui, foi notícia novamente, né, dos OVNIs que ficaram, a noite dos OVNIs, a chuva dos OVNIs, que durou aí por 8 horas aqui no Brasil há algum tempo atrás. Lá também aconteceu isso. Você quer ver uma coisa interessante? Você que fez o programa de MT, viagens e tudo mais. Você já foi na Serra do Roncador, não foi? Demais. Na Barra do Garça. Ali é diferente, não é? A energia ali funciona? Funciona. Você arrepia? É um lugar que tem uma geomancia, um lugar muito místico. Então, assim, você imagina a Terra como um local, como uma pizza, por exemplo. Certo? Existem pontos nessa Terra de energias magnéticas. Olha isso. Isso eu nunca aprendi com pastor, nem nada em relação à religião. Não estamos falando de religião aqui. Isso são apenas estudos. Nesse campo de energia existem pontos geológicos, posições nessa Terra que faz conexão com o espelho, com o que é céu, com o que é maior, com o que é do alto, com o que é do altíssimo. Sabe? Estrelas.
sabe? Culturas como maias, astecas, incas, os egípcios. Entende isso? Sabe por que as pirâmides estão ali naquele ponto? Não estão à toa. Elas estão em conexão com estrelas, com Sírios, com coordenações nas estrelas. Todas as pirâmides espalhadas pela Terra. Todas elas têm uma função. Exato. É energia. Existem pontos de energia em vários lugares. Há aqueles que acreditam que ali é inclusive um portal, a Serra do Roncador ali. Exato. E tem uma história do Indiana Jones, o Fawcett, né? A história Coronel dividida. Fawcett. A história que ele sumiu lá, que tem os índios altos e loiros, né? Como assim, índio branco, loiro? Índio, né? Você não vai ver muito sobre isso em outras situações em jornais normais, né? O Fawcett, ele também passou pela Serra, do Roncador e ele passou também pela Serra Ricardo Franco. Sim. Que é em Vila Bela. E ele relata no livro Relatos de Fawcett que ele chegou em uma cidade onde os negros eram altivos e tomavam chá em louça inglesa. Era a Vila Bela que tinha sido abandonada. Olha aí. Então, assim, o Coronel Fawcett, para aqueles que não pode pesquisar, é uma história bonita. Inspirou o Indiana Jones. Exatamente, ele era amigo do escritor. Sumiu aqui, veio da Inglaterra, um arqueólogo inglês, e ele acreditava nesse portal ou algo do gênero. E aí você começa a entender um pouco além daquilo que os livros de escola de 6ª série, 8ª série te ensinam. Você fala, opa, peraí, tem alguma coisa aí. Aí você vê, lá os egípcios. Olha que doideira ou loucura, né? Como sempre falo, é loucura. Você já percebeu que as pirâmides do Egito, tanto as maias, astecas, incas aqui no Peru, elas permanecem até hoje. E até hoje os engenheiros, os que estudam sobre engenharia, não conseguem reproduzir ou realizar a mesma construção que foi feita. Porque não é só o triângulo, tem uma parte interna ali que, para quem já foi em pirâmide, a pegada é outra. A energia também ali dentro é muito forte, a parte interna, né? As catacumbas que eles faziam ali. É uma engenharia que dura por anos, até hoje. E a nossa atual tecnologia não consegue reproduzir. Se você parar para ver que o Egito está aqui, né? África, Oriente Médio. Isso aconteceu há X mil anos. Num período de dimensão de escala, do outro lado do mundo, aqui entre América Central, astecas, maia e incas, com culturas totalmente diferentes, em anos totalmente diferentes, consegue reproduzir a mesma tecnologia. É como se eles estivessem se comunicando. Mas como? Ao longo de uma diferença de 2.000 anos de diferença. Com um oceano de barreira de ainda. diferença. Então tem algo aí. E aí eu perguntava para professor, para padre e pastor, e ninguém sabia responder nada para mim, cara. Falei, cara, então eu vou ter que pesquisar sobre isso, né? E aí me aprofundei sobre isso, cara. Eu falei, cara, tem alguma coisa. É muito mais além do que nos passaram até hoje. E você sabe qual que é o primeiro sentimento quando você conhece a verdade? É uma pretensão, né? Dizer que eu conheço a verdade. Mas que você dá uma ligada de chave, primeiro sentimento você fica alegre, você fala, beleza. Tô começando a entender. Mas o segundo você fica puto pra caramba, cara. Porque você fala, poxa, passei 30 anos, 35 anos da minha vida sem... Por que lá atrás ninguém nunca falou isso pra mim? Por que me contaram totalmente diferente? Entende? É um sentimento que você se revolta, mas aí no momento que você se revolta, você fala, cara, beleza. Por algum motivo, Deus me deu a possibilidade de ter esse tipo de visão e eu preciso fazer isso algo melhor. Eu preciso colocar a prática na minha vida para eu tentar entender quais são os princípios e valores da minha jornada aqui na Terra. Conheceres a verdade e a verdade vos libertará. Porque tem isso, cara. Exato. Já vi essa frase. Essa frase é bíblica. E eu acredito que Deus está falando justamente dessa parada aí. De você não se habitolar em apenas um livro e sim estudar. Exato. Usar o seu intelecto para ir em busca da verdade. Pois é, olha como que é essa narrativa de história, né? E tocando em religião aqui já, você não tem como fugir, né? Nós somos um país predominantemente católicos, né? Hoje o evangélico, né? Aqueles neopentecostais, pentecostais, o movimento protestantismo, batismo, já tomou um pouco mais a margem da população brasileira, mas predominantemente somos católicos, apostólicos, de linhagem portuguesa, espanhola e europeia. Adquirimos isso. Eles vieram através dos jesuítas. Tá? Falando em conspiração, nós vamos falar sobre essa sociedade jesuíta, que não é a história que nos contaram. Tem uma outra história por trás dos jesuítas.
Eles chegaram aqui e viram um monte de índio que viviam em paz dentro das civilizações deles, certo? Com cultivo, né? Vivendo do que plantava e do que tinha da natureza. E eles olharam para esses índios e falaram, olha, essa prática que você faz de pedir proteção para um deus chamado Tupã, para te dar a proteção na caça ou para te dar a chuva, tá errado. O certo é esse meu Deus, esse Jesus loiro de olho azul que está classificado, né? Um Jesus loiro de olho azul. Eu não acredito nesse Jesus loiro de olho azul. Mas foi o Jesus loiro de olho azul que me contaram até meus... Cara, eu fiz primeira comunhão, catequismo. Eu sou de família salesiana, estudei em colégio salesiano. Saca? Depois que eu entendi que não era esse Jesus loiro, foi esse mesmo que eles falaram, ó, então tá errado se adorar esse Deus Tupã. Aí os índios falaram assim, mas qual que é o certo? Aí ele falou, não, o certo é esse Deus aqui, porque esse Deus que você dança em volta, bate palma e pede para te ajudar na chuva, na caça, na pesca e na cultura, essa história não vale. A minha história é de um Deus que fez uma tribo de Israel andar por 40 anos no deserto e chovia pão do céu, maná. Esse meu Deus é que tá certo, mas esse seu Deus que você chama de Tupã tá errado. Entende isso? Isso foi imposto para nós. Então a gente começa a nos conectar de uma forma muito mais diferente. Estou vendo vocês dois se arrepiarem aqui agora. Divisão espiritual. Como servo de um Deus vivo. De verdade, gente. Eu sei a fé que eu vivo, eu sei o Deus que eu sirvo. E eu não estou falando de religião. Eu não estou falando se você é católico, se você é espírita, se você é batista, de religião afro ou de budismo, algo do gênero. Não, não é sobre isso. É sobre o amor de Cristo, é sobre você ser gentil, honesto com as pessoas, até na forma de repreendê-las, cara. Eu estou com 40 anos, eu já vi muita coisa acontecer. Eu só vi uma coisa nesse mundo dar certo, cara, de todas as religiões. E essa dá certo, cara. É a lei do retorno, irmão. Essa... E olha que eu já entrei em vários templos, tá? Já entrei em vários templos. Mas essa lei do retorno, aí você pode ser qualquer credo. Porque se não fosse assim, com todo o respeito, porque eles santificam os homens, né? Não teria pastor se separando de mulher com envolvimento de traição. Não teríamos caso de filhos de pastores ou filhos de outros líderes religiosos envolvidos com outras situações. Olha o tanto de suicídio que cresceu em igrejas evangélicas. Então não é 4 horas por semana de um domingo de missa, de um culto, que define a tua intimidade, o teu relacionamento com Deus. Não é isso. Não é isso. Eu sou esse cara que estou aqui falando sobre algo que nós estamos vivendo e parece que estamos dormindo. Tem um livro bacana, 1984, George Orwell. Está acontecendo. Já ouviu falar do Big Brother, né? Claro. É isso, é inspirado nele. Esse livro é fantástico, gente. Esse livro é fantástico. Nós estamos vivendo uma agenda globalista agora, está acontecendo. E ninguém está entendendo isso. Olha as narrativas que estão sendo impostas. É melhor dividir para conquistar. O Brasil está dividido entre vermelho e azul. O Brasil está dividido entre esquerda e direita. E é melhor que esteja dividido. Existe algo maior acontecendo. Em vários outros países isso está sendo aplicado. Existe uma agenda em prática nesse país e no mundo como um todo. Só que as pessoas não entenderam. E aí você pega o Evangelho nos alerta sobre isso. A palavra do Senhor, ela é fonte viva. Eu não vim falar de igreja aqui, pelo amor de Deus. Inclusive eu falo isso para alguns amigos meus. A Bíblia talvez não seja a maior fonte inspiradora, mas ela não é única. Existem outras fontes. Essa mesma Bíblia que fez com que jesuítas falassem que o Deus Tupã dos índios que pediam chuva era errado, mas o Deus certo era que fazia o maná cair do céu. Entendi isso. É a mesma Bíblia que Martin Luther King traduziu, o Martinho Lutero, desculpa, que Martinho Lutero traduziu e dizia que as bruxas tinham que ser queimadas na fogueira. Quantas mulheres, porque faziam medicina alternativa, tomava chá, cara. Eu sou um cara que gosta de tomar chá. Traduziu do latim, pô, não, mas isso aqui não vai pro inferno. Exato. Essa parada aqui tá errada. Os caras perseguiram o cara, matar o cara. Mataram. As cruzadas foram isso. Quantas pessoas morreram em nome desse sistema religioso, que até hoje tá forte. Então, olha que eu vou te falar uma coisa aqui. E qual, por o Vaticano exemplo, é muito forte. Sempre foi, cara. E qual o exemplo da divisão
dessa divisão, Atualmente. dessa agenda? Aqui E qual a teoria para essa agenda Cara, de divisão? olha no Brasil o que está acontecendo. Tá? Legal, bacana. Olha como que o assunto vai fluir, né? Vai indo, vai indo. Existe um controle político. Porque estão querendo impor uma agenda ASG. Certo. A ASG, me fala, qual é Isso. a sigla? É uma agenda que traz dos americanos para cá e quer impor no Brasil, só que não deu muito certo, né? Tá, existe uma agenda, pesquise aí no Google aí, Agenda ONU 2030, certo? A Agenda ONU 2030, ela remete a muitos anos atrás, e eu vou fazer alguns brasileiros lembrar. Lei da época, lá da Eco 90, que teve no Rio, Eco 90, Eco 92, que aconteceu um evento mundial, lembra? De meio ambiente e tudo mais. Ali eles já colocam algumas agendas para serem aplicadas a nível mundial. Agenda 2030 da ONU. Que alguns países, eles acabam... a ONU hoje, assim como a OMS, se tornou o Deus maior desse mundo, né? O que a ONU fala, o que a OMS fala, vira... ninguém pode questionar, né? Eu só vou corrigir, a agenda ASG. A agenda ASG? Uhum. É de movimento para apoio ambiental? Não. É uma agenda que é uma tendência que aponta para uma valorização contínua das empresas que se mostra preocupada com a agenda ASG. Não. Ou seja, o que é a agenda ASG? Eles querem, por exemplo, cuidar... Essa é uma parte nova, essa certo. eu conheci. Eles querem, um exemplo, esse nasceu nos Estados Unidos, tudo que é modinha lá vem para cá, certo? Black Lives Matter, Exato. esses movimentos sociais que é financiado por George se Soros. se você Quem pegar que é a imprensa, George Soros? Já ouviu falar de George Soros? Uhum. Pois é. Aí os caras veem um Tá Black ligado. Lives Matter, lógico, os caras financiando todos esses movimentos aqui Exato, na América Latina. É um movimento aqui. financiado. Exato, por esse pelos certo? grandes... Aí a gente entra nas 13 famílias lá, né? Já ouviu falar? Rothschild, Rockefeller, Não. a família Windsor, os Illuminates ou os 13 de Bilderberg. Os 13 de Bilderberg. Os caras, eles são os grandes detentores da economia do mundo. É um grupo que eles têm um pacto muito forte há anos e dominam vários setores da economia, vários setores políticos. Os Bush são dessa família, dessa ordem. Existe isso, é real, é real. Pega a nota de $1, cara. Já viu a nota de $1? Tem uma nota de $1 aí, Douglas? Você tem dinheiro no bolso, tem uma nota de $1, hein? Uma nota de dólar? Uma nota de $1. Eu não tenho essa... Você tocou num assunto aí no George Soros. Qual é a teoria sobre o George Soros que todo mundo fala George Quem é Soros? George Soros? Quem é Vamos George lá, Soros? Vamos lá. O grande filantrópico, né? Uhum. Assim como o Bill Gates, né? Um cara que faz só bondade, né? Quem é Bill Gates? George Soros, vamos lá, vamos focar em George Soros. O que ele financia tanto? O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo, e isso você tá por dentro, ó, pesquisou, tá sabendo. O George Soros, ele financia o Foro de São Paulo através de vários... como vocês observaram aqueles grupos que cresceram há uns 2, 3 anos atrás? Fugiu o nome. Sabe aquele Mídia Ninja, aquela turma... esses caras foram financiados por empresas, por instituições do George Soros. Onde o George Soros, se não é o principal, é parte dos acionistas dessas empresas. Eles financiam esses movimentos sociais. É aquela história de provocar a agenda, o cumprimento de uma situação para geralmente não, está acontecendo, que hoje, olha a que nível nós chegamos, que um cara me faz um aniversário temático de um presidente, de um ex-presidente, o outro vai lá e mata ele. O nível de loucura que chegou. Lá nos Estados Unidos... O trabalho está sendo bem feito. Exato, está dando resultado. Oh. A agenda está dando resultado. Eles estão conseguindo. Eles botaram flúor demais na água da turma. Tem muito flúor, cara. Mas eles falavam que era para não estragar os dentes. Pois é. Por exemplo, flúor, cara. Flúor. Por que os caras põem flúor? Flúor afeta a tua mente. Estudos comprovam que o uso do flúor, e a gente vem usando... Eu já não tomo mais água fluoretada, creme dental já evita, já pega aquele. Ele afeta o teu raciocínio. Pode procurar, não sou médico, eu não sou da área da saúde. Lá, então vamos...
Pasta de dente tem flúor. Tem flúor? Certo. E isso afeta Afeta a mente, cara. a mente? A mente. A que ponto? A que ponto? Então, Eu teria que ter os dados, mas... tá, mas a que ponto? O que a pessoa chega a fazer? Cara, assim, a nível de afetar a sua cognição. Olha onde ele chega. Fica ao ponto de você conseguir ser muito melhor conduzido, porque você teve essa reação ao longo de anos de uso do flúor, do que você não tivesse consumido esse flúor. Atinge o córtex. Tipo isso. É verdade. Ele afeta. Quer ver uma outra coisa que a gente usa, e eu já parei, e recomendo vocês, gente, desodorante spray. Eu só uso Rolon há muito tempo. Parem de usar desodorante spray. Por quê, Eu tô falando aqui, por favor, parem de olhar desodorante spray. Parem de usar. Vocês vão pesquisar na internet o malefício que ele faz. Ele causa interrompimento de poros aqui nessa região. Esse tem relação com câncer de mama. Olha que loucura, cara. Você não vai ver isso no Jornal Nacional, William Bonner falando, olha... Por que que... Ah, mas é pela composição química, né, do desodorante aerosol spray. E ninguém fala isso. Doutor, vamos fazer uma pergunta aqui. Doideira, né? Vamos trazer Eu não pro sabia nosso... disso. Vamos trazer tudo Eu também não sabia, fui saber um tempo atrás. O dia que eu parei, já tem um tempo que eu não... Então, Tá, vou parar. só use Rolon, não Rolon. usa... Isso aí, desodorante Vamos lá. Vamos pegar tudo que a gente falou até agora, tudo que o senhor trouxe de informação para nós aqui nessa Muita noite. informação. Vamos trazer para o cenário atual político do Brasil. Certo? Se existe uma teoria da conspiração, e a teoria da conspiração mesmo diz que muitas vezes os 3 ou 4 candidatos que estão em ascensão para serem presidentes de um país pertencem todos Ao mesmo grupo. Exatamente. Perfeito. Me arruma aqui, que lindo. É que você fica... É o meu dia de primeiro. É que você vai aparecer na frente da câmera dele aqui, ó. É que é meu primeiro dia. Traz essa relação pra cá. Cara, que doideira, né? Eu acho que o Lula é Illuminati, um reptiliano. Olha que doideira. Ou os dois acabam servindo ao mesmo propósito, só que cada um de alguma maneira. Né? Muitas vezes sem saber. É a briga dos dragões, né? Os draconianos brigando entre si. Também eles brigam entre si, né? Pode ser, né? Olha o desenho, né? Vocês lembram quando dividiram Fernando Henrique e Lula? PSDB e PT? Sim. E lá atrás falavam de uma teoria da conspiração que os dois serviam ao mesmo propósito. Ah, que viagem, um à esquerda, outro à direita. Que fim terminou? Né? Muitas teorias acabam sendo provadas com o tempo, né? Nada melhor como o tempo para dizer se era teoria ou não, né? Então, assim, estão os dois lado a lado, junto, abraçadinhos agora, né? E o senhor acredita que existem seres de outras dimensões, seres extraterrestres Esse eu queria ver. vivendo entre nós aqui? vou É possível? Cara, eu não duvido de mais nada. Essa é a grande verdade. Teoria dos reptilianos? Reptilianos, se eu falar deles. Demais. Demais. Por exemplo, o rei da Inglaterra não morre de jeito nenhum, cara. Ah, mas ali é adrenocromo. Adrenocrome, exatamente. Tá sabendo, exatamente. Sangue de feto, né, cara? E aí, sangue de feto. Olha a agenda para promover abortismo. Cara, faz sentido. Faz sentido. Olha isso. Começando Na a promover- Argentina aprovou. Sim, clínicas, laboratórios. Conhece adrenocromo? Não. Adrenocrome. Explica pra esse cara. Explica pra pro gente. pessoal, explica pra esses milhões. Ninguém vai Então, ter vamos acesso começar aqui. o corte Nós, aqui. meros mortais, Começa- servos de um Deus Vamos vivo, começar o corte vamos aqui. começar aqui. Alemão, o que é isso? Me fala. Faz a pergunta pra ele. Seguinte, Mas o Calemão tá ciente. doutor, ele sabe. explica pra nós e pra galera de casa o que é, de onde vem e pra que serve o adrenocromo. Adrenocromo. Nem sei o que é. É a droga dos multimilionários. É a droga da juventude. Que permanece a vitalidade do teu corpo, a tua imunidade fica melhor. É os caras que não querem morrer, né? Eles querem ser eterno, mas querem ser eterno aqui na Terra. E eles esqueceram que existe uma outra Terra depois dessa. Ou aprenderam que não existe. Mas eles querem ficar aqui, então eles querem viver muito. E segundo o que dizem, essa droga ela é feita de feto, né? Hã? De feto? De abortado. Faz sentido. É como você imaginar um ovo de galinha e a gema é a mais forte. Quanto mais criança mais aquele núcleo que eles precisam, eles são mais fortes. É uma coisa meio doida. E aí eles usam aquilo ali e essas pessoas vão tomando há algum tempo. Posso dar uma acrescentada aqui? E vão eternizando a tua vida aqui na Terra.
pessoas que a gente começa a questionar. Por exemplo, cara, você olha pro Tom Cruise, tá bonitão até hoje, tá novo, como se fosse o filme de Top Gun. Você pega a mulher que fez o Top Gun com ele lá em 1980, a mulher tá acabada. Verdade. Ela não toma adrenochrome, certeza. Não, Mas a turma fala que ele é daquela cientologia, tá ligado? A igreja que ele fundou. É. O Tom Cruise fundou a cientologia. Aí a turma Tá, fala mas que ele toma esse mas isso adrenochrome. daí- Aí você olha o cara novão e fala, pô, cara, faz sentido, aquele cara não envelhece. subindo prédio sem Aí é sem dublê, dublê. né? Não. Não, será? Tom Cruise, Nem toda, a maioria das cenas ele prefere ele fazer. que faz. O Tom Cruise faz as cenas de alto risco. Aquele prédio lá em Dubai que ele escalou pelo lado de fora. Ah, verdade, Ele verdade. que faz. Não, ele é punk. Na hora dele. Mas isso daí, isso é uma seita? Como que funciona? Por exemplo. A cientologia é... Não, pode falar com seus Pode amigos aí no falar. celular. Não, não. É. Cientologia é... Não sei se eu defino como religião, né, cara? Mas é uma filosofia que surgiu lá em Hollywood com eles. Eles não acreditam, são ateus, não acreditam nesse Deus que a gente acredita, que eu pelo menos acredito, né? Por isso que eu falo, eles servem a outros deuses, diferente do meu Deus que eu sirvo. E aí eles acreditam em algumas coisas que fogem do nosso costume religioso, ou as culturas que nós fomos ensinadas, doutrinadas, né? Catolicismo, judaísmo, enfim. É uma religião estranha, ao meu ver, não me agrada e eu não tenho nem pretensão de conhecer aonde fica, o que fica, mas que existe. Por tá isso aí, que né? existe essa agenda para o aborto, tem a ver com isso? Eu acredito que sim, né? A agenda abortista, né? Olha que coisa louca que eu vou falar aqui. Vocês já ouviram falar de Maloque? Uma entidade. Ela se alimentava de ofertas, né? Sacrifícios, né? De crianças, de jovens, de crianças. Existe uma relação sobre isso. No que estamos vivendo hoje, nesse momento na Terra, né? E algumas pessoas, assim como eu, acredito. Eu não concordo com o aborto. Tem as excludentes ali, né? O próprio Código Penal trata sobre isso, não vou adentrar. Um estupro. Mas assim, eu sempre vou ser a favor da vida, né? E eu entendo que crianças, igual acontece lá, salvo engano, são 14 semanas que foi autorizado lá na Argentina, né? Cara, já tá pronto, velho. Tem um vídeo na internet, você vê o que é um aborto de uma criança de 14. Se você assiste aquele vídeo, você fala, é impossível acreditar que alguém fala meu corpo, minha regra e faz isso. Então, assim, é estranho pra mim. E eu tô vendo que essa agenda tá se cumprindo. Então, se essa agenda tá se cumprindo, tá agradando alguém. Tem interesse de agradar alguém. Sempre tem. Né? Então, e aí, na mas- dicotomia no mundo, entre bem e mal, entre yang e yin e vambora, sempre vai ter essa postura. Você vai ter que escolher um lado, né? A Bíblia fala, Papai do Céu fala para nós para que a gente não seja morno. Porque senão ele vai vomitar, gente. Você tem que se posicionar. Tem gente que, não quero me envolver. Eu falei, não, gente, peraí, eu sou a favor da vida. Né? Respeito quem quer, mas eu tenho que me posicionar em relação a algumas coisas como cidadão, como sociedade. Você me conhece. Né? Aqui em Cuiabá, quantos bons embates nós fizemos, enfrentamentos com políticos, com gestores municipais, porque estavam fazendo gestão equivocada, errada, e nós em nenhum momento nos abstivemos disso, fomos para redes sociais, nos posicionamos, falamos, não, tá, somos pagadores de impostos, tá errado. Esse é o Carlos Rafael, cara, eu sou assim. Tem um monte de gente que gosta de mim, como tem um monte de gente que não gosta de mim, né? Eu vim aqui para agradar o meu senhor, a minha família, o meu lar, fazer bons amigos, sinceros e bons amigos, né? E jamais me arrepender daquilo que eu falo, daquilo que eu acredito, respeitando todas as formas de pensar, porque isso é o mais importante. Hoje em dia, cara, sabe como que ficou ruim o nosso país? Porque você torce para que time, alemão? Tenho medo de ser preso. Fala. Sou corintiano. Você é corintiano. Você tá ligado, né? Tá, eu sou Vasco, cara. Tá? Eu não gosto de Flamengo. Mentira, tem um monte de amigo querido, mulambo. Mas, cara, o fato de eu não gostar do flamenguista não quer dizer que eu quero que ele seja demitido da empresa dele, que a mulher dele bata o carro, que eu quero o mal pra família dele. Você é inimigo do cara, velho. porque o cara Pelo pensa simples fato de diferente. você pensar diferente, cara. E eu que sou doente, eu que sou louco, falei, não, então
vou ficar no meu mundinho aqui. Isso entendeu? é a tal do cancelamento, né? Que isso, cara? Olha o que a gente tá posicionamento de vivendo. polarização extrema que a gente vive Demais, hoje. demais. Cara, se o cara hoje vota no Lula e eu voto no Bolsonaro, não, eu não presto. Ah, você vai votar em quem? No Bolsonaro? Não, você já é um bolsonarista. Tipo isso. Alguém quer impor o voto seu. Não, tipo isso. Não, e além disso, Kilila, o cara acha que você não serve pra ser amigo dele simplesmente porque você tem uma opinião diferente ou ele quer ficar te questionando, como se tudo fosse um jogo de uma final entre o Corinthians e o Palmeiras no Perfeita Pacaembu. definição. Mesmo assim, Douglas, cara, você perfeito. vai zoar o amigo brincando, sorrindo, mas jamais você vai Mas fazer... isso aí na boa, na Exato. leve. Então, mas e nada é leve, mas... Não, e hoje não, e tem pessoas que são amigos, eu não posto nada, que eu não sou ativista, porque pra mim quem fica postando fotinha, postando alguns vídeos contra ou a favor, pra mim é ativista, certo? É ativista. Então eu não posso... Ativista social. Exatamente, Mas social. mas... Porque é o seguinte, é ativista social, mas se você falar alguma coisa pra essa pessoa, ela é capaz de brigar com você. Pois não tem preparo. Não tem preparo. Exato. Então quem posta e fica falando besteira, pra mim é ativista. Kilila, como essa pandemia me ensinou isso? Como eu me envolvi, não, aconteceu, né? Fatos com pessoas assim, como máscaras caíram pra mim E nessa como que as pandemia, pessoas Douglas. ficam cegas, né? Demais, Eu Douglas, vejo demais. o cara defendendo pessoas aí Demais. daquele jeito assim, caramba. Demais. Virou um advogado de defesa do cidadão. Cara, é impressionante. Vamos concluir essa teoria aí Do adrenocrome? O que faltou pra você? Cara, é o seguinte, o adrenocrome, eu vou concluir o que o doutor falou. O adrenocrome, ele é retirado na hora da morte. Ele ele é um hormônio. Do feto, né? Deixando bem claro. Tipo, criança. só minutos depois, se você não tirar, não vale mas mais pra pode nada. ser de criança, né? O feto é uma criança. Vida prematura, vida prematura, jovem. Vida muito jovem. É uma Vitalidade. É um hormônio que ele é gerado. Não, isso é científico, isso não é teoria. Não é teoria, não. Isso existe mesmo. É aí que tá a história, né? A teoria que acaba se demonstrando verdade quando aquele que se tornou curioso falou, pô, peraí, vou pegar, vou ler um pouquinho. Aí ele vê, pô, real, tem verdade nisso aqui. Não, foi sintetizado já até. Sim, É isso o aí. seguinte, é um hormônio que é gerado no momento da morte. No momento da morte. E, inclusive, na teoria da conspiração e algumas outras teorias, fala que quanto mais Não sofrimento... fala essa palavra mais, Oi? senão o YouTube tira nós do ar. Inclusive, quanto mais dor, quanto mais medo, mais pânico, mais adrenocrome gera. No momento da partida. No momento da partida. Quanto mais essa criança sente medo, sente dor, sente pânico, mais ela gera adrenocrome, mais dá pra ser extraído. Mesmo no feto? Ah, tá, porque o feto tá O sendo feto abortado. deve ser em massa, né? O feto deve ser para retirada em massa, né? E pode ser uma seita ou as clínicas que estão nessa. Cara, tem gente ganhando dinheiro, meu. Tem gente ganhando dinheiro. A custo de vida humana. Cara, some criança todo dia. Quantas crianças somem e não se encontram mais? Já parou pra pensar sobre isso? Tem a ver também. Cara, olha que loucura. É que ninguém vai falar isso. Tem um americano que morreu, Joe Epstein, que era amigo, inclusive tinha relação com os os Kennedy, não, com a família Clinton. O cara foi preso, depois mataram ele. Ele tinha uma ilha lá nos Estados Unidos que tinham crianças, os caras são loucos, são pederastas, são doentes. E praticavam pedofilia com crianças de 8 até 14... Crianças que cresciam naquela ilha só para servir esses grandes multimilionários que paravam e ficavam naquela... Isso é fato. Só que não vem para cá. Então existe uma rede de pedofilia muito séria, de abortismo muito séria no mundo. Só que eles são muito poderosos financeiramente. São pessoas que têm cotas de participação numa Procter Gamble, por exemplo, numa Unilever. Você pesquisa, por exemplo... Procter Gamble é a parada do... falei até errado, você falou melhor que eu. Sociedade secreta? É uma sociedade secreta. Sim, que é o que eu te falei, dos 13, os Illuminatis, a família, os 13 de Bilderberg e por aí vai. Cara, você pega lá os Rothschild, os Rothschild, os Rockefeller, os Ford, são judeus, tá? Mas eu vou falar uma coisa aqui, existem vários tipos de judeus. Nós brasileiros não aprendemos que acho que tudo é judeu. É que nem quando você chama um libanês de libanês, mas ele não é libanês, ele é sírio, ele fica bravo.
Se você convive com pessoa dessa ascendência, eles fazem questão, falando, não sou turco não. Já viu isso? Nessa linha. Exato. Sim, salinho saber. Exato. Salinho odiar. Existem vários tipos de judeus, tá? Judeus sionistas, judeus czares, que veio até da Rússia. Então, assim, a história vai muito além. Eles são grandes financiadores. Vocês já pararam para perceber como o tal dos judeus é próspero e como eles detêm parte da economia mundial? Olha o exemplo aqui no Brasil, Banco Safra. Quem que é? Judeu, cara. Silvio Santos. Judeus, cara. Então, família Ford, Rockefeller, tudo judeu. Tudo judeu. Mas é esse tipo de judeus que a gente chama de judeus sionistas, que é um outro tipo de judeu. Que a história vai mais além, eu poderia ficar aqui 1 hora, 2 horas falando. Né? Só para vocês entenderem que existe então um estudo sobre isso, de famílias que se perpetuam há anos e detêm poderes políticos e econômicos a ponto de definir uma agenda. Você ficou sabendo sobre as pedras das Geórgias que foram derrubadas agora, mês passado, as pedras guias da Geórgia? Não. Pois é, nenhum você não vai ver na Folha de São Paulo, consórcio, né? Folha de São Paulo, Globo, você não vai ver. Descobrimos por que a gente só via uma notícia o tempo todo. Exato. A palavra é aquela, e todo mundo... Quilila, o que eu falo pra vocês, quem vai assistir isso aqui, esse vídeo vai ficar pra eternidade. Pesquisem, gente, por conta própria. Vocês têm acesso à internet, tá aí. Tá? Não acredite só no que o professor fala, não acredite só no que o padre fala, no pastor fala, ou o mentor que você escolheu. Pesquise por conta própria, tire sua dúvida, eleve seus pensamentos e fala, Senhor, me dê sabedoria para eu tentar entender tudo isso aqui, porque você precisa despertar. Porque se você permanecer permanecer dormindo, você vai ser manada, você vai seguir a agenda, sem saber que está seguindo. Que é um livro para você colocar de cabeceira, 1984, de George Orwell. Depois você manda pra mim. 1984, de George Orwell. Cara, puxei um dado aqui agora que eu fiquei assustado. Me diga. Quero Você mais sabe água. quantas crianças desaparecem no mundo por ano? Ah, eu já vi uma vez um cara falar, mas eu não vou lembrar. Cara, chuta agora. aí, vai. Fala um número escroto. Cara, eu acho que mais de 10 mil fácil, né? Fala você. Mais de 10 mil fácil. No Eu Brasil, acho que é em No torno, Brasil, sim, Eu acho é. que é em torno, Não, muito eu mais. acho que é em torno de 11 mil. Não, muito mais, 1,2 milhão. milhões de crianças Coisa de Eita. milhão. desaparecidas no mundo. Agora vocês E me falam quantas são encontradas? se não é um... Calma, querido. Cara, Quantas são encontradas? irmão, olha só. Desaparecidas. Irmão, Desaparecidas. Eu vou dar um dado aqui. É que eu dado tenho como certeza que vocês desaparecidas. não Deve ter vão um percentual saber. de crianças encontradas. Você sabe quantos caminhões e bunkers que os caras encontraram lá na Ucrânia com gente dentro, com criança de 8, 6, 12 anos? Criança, cara. Escondido lá, procura aí. Crianças sendo encontradas em subterrâneos, em bunkers. Mas em refugiando da guerra? Que refugiando, cara. As Presas. crianças há anos ali. Na Rússia, a Ucrânia é um tráfico imenso sexual. Verdade. Olha aquele louco do MBL que veio falando. Lembra do cara que Lembro. foram cancelar Mamãe Falei? O Mamãe Falei. É aquilo ali, cara. É turismo sexual de crianças, cara. E tudo ali. Isso é verdade. O mundo é Calma ruim, lá, né, o cara? Mamãe mundo é Falei, ruim, né? explica certinho. Ele esteve na Ele foi na Ucrânia lá, né? Aí ele relatou. Então que ele estava próximo ao turismo sexual? Ah, você não lembra da... Eu Ele lembro da Ele história. falou isso. Aham, ele falou, falou. chegamos aqui, tem uma mais bonita que a outra, uma mais novinha, uma coisa assim. Aham. Mulheres pobres, bonitas. É aquilo. É o mundo todo indo lá há anos para usar e abusar de jovens, de crianças, adolescentes, turismo sexual. E na verdade ele foi E com fazer- participação de governo, de políticos, corrupção. Então, assim, a história de Ucrânia e Rússia é alto lá. A diferença é que ele foi Aquele no tempo presidente da guerra. Ucrânia não é É. tudo aquilo, não, que quer pintar, que querem pintar, que é um bonzinho. E se deslumbrou com o que ele viu. Olha uma teoria louca lá, Rússia e Ucrânia, né? Ah, os caras estão brigando. Eles são irmãos. Você sabe que a Ucrânia era a Prússia? Eles sempre foram irmãos, era o mesmo reino. O negócio ali é outra história. Só que contam pra nós totalmente diferente. Que o Putin pinta o Putin como o diabo, o demônio. E não é lá Não essas é coisas. bem assim. Não é bem assim também, Não é né? bem Alto assim. lá. Só que as pessoas consomem. O que o Bonner fala, o que a Ana Maria Braga fala, e é verdade. Infelizmente, essa é a realidade. Com o final da do União brasileiro. Soviética. Aí a gente aparece, a gente falando em grupo e roda, porra, faz, isso daí é teoria da conspiração. É. Então beleza. Lembrando sempre, Cada um pessoal. acredita no que Aham. quer, né, cara? Lembrando Chama do que sempre. quiser.
tudo que você está ouvindo aqui, pesquise e tire as suas próprias Exato, conclusões. não acredite Exatamente. no que eu tô falando. Certo. Ó, tudo que eu falei hoje aqui, gente, não acreditem em nada, tá? Pesquisem, por favor. Pesquisem. Vamos entrar numa outra parte aqui de... concluiu essa, né? Sim? Tá, vamos lá. Você acredita na volta ao tempo? É possível? Será que Volta? existe e ninguém sabe? Volta o tempo. É, volta Viagem ao no tempo. tempo. Viagem no tempo. Essa foi boa. aquele Eu já negócio. vi umas fotos. Olha que loucura. Ah. Não acredito. Acho que, não sei, cara. Volta o tempo. Não, já... É Tem tipo histórias- filme. Será? né? Histórias cabulosas, né? É, internet mas será disso que aí, né? acredita? Não, É. porque tem muitas teorias. Tem muitas fotos de teorias. pessoas que estavam. Exato. Tem a história de um cara que o cara, ele surgiu numa cidade com roupas. E uma máquina fotográfica. Sim, com Ah, uma máquina você sabe. fotográfica. Ah, Uma máquina fotográfica. É. Quando nem existia. Essa pode ter sido meio armada, né? Ou é uma coisa meio... Cara, assim, olha o que eu acredito. Eu acredito, além disso aqui, da matéria, eu acredito que existe algo espiritual, certo? Então, quando vive algo espiritual, eu falo de algo sobrenatural. Porque eu não sei vocês, mas eu já tive experiências sobrenaturais na minha vida quando eu não acreditava. E Deus me fez ver pra falar, Rafael, E qual foi essa Alto. experiência? cara... Não, agora você conta. Ah, agora eu quero saber. Cara, não Conta, assim, velho. são Não, várias. podcast as pessoas se É, abrem. não, é. Conta mais, cara, que te deu mais medo. Não, na verdade não é medo. É São pânico. reações que eu achava que não poderia acontecer. Sabe, de eu estar passeando numa rua com o meu cachorro e um determinado cidadão passar, querer assaltar duas mulheres, certo? Essas duas mulheres meio que vêm correndo, eu entendo a situação. Vou tentar resumir isso aqui. Eu chego perto com o meu cachorro, esse cara vem falar comigo, no que eu olho pra ele, eu já não olho mais como se fosse você agora, Douglas. Eu já te olho de outro olho. O cara transfigura pra mim, cara. Outra pessoa. E naquele momento eu entendo que existe algo além do viver ali, porque as duas mulheres não estavam vendo o que eu estava vendo. Resumo da história, até tentar contornar toda a situação, isso, eu com o cachorro Akita do lado, numa manhã de domingo. Você viu a entidade que estava possuindo o Cara, é isso. esse cara, ele termina ajoelhado, louvando a Deus e recitando uma passagem bíblica. E aí eu falo pra ele assim, mas o que você queria? Eu queria o tesouro, eu perguntava pras meninas o que ele tava querendo. Ele queria joia. Mas sabe o que ele queria de verdade? A menina tava com a Bíblia. Eu falei assim, ele quer esse tesouro. E eu dei isso pra ele. Esse homem saiu recitando trechos da Bíblia. Entende? Quando você olhou pra ele, você viu o quê? Cara, não era ele, entende? Como não é ele, sabe? É uma coisa doida que eu tenho às vezes. Eu tenho que desenvolver isso. Eu tô tentando desenvolver. Você sentiu que ele estava fora de... Não era isso. Não era. Ele estava possuído. Provavelmente era algo de possessão, era algo espiritual nele ali, entende? E eu não sabia que eu tinha isso, sabe? Eu tinha essa percepção. E aí isso veio acontecendo ao longo da minha vida, com algumas pessoas, em algumas situações. Então, assim, existe algo que você tem que se entender também acontecendo com você. Eu acho que a partir do momento que você começa, é um processo de evolução, cara. Nós estamos aqui na Terra, qual que é a tua jornada, Douglas? Qual que é a tua jornada, Quilinha? É ter isso aqui? É falar bem para as pessoas do teu trabalho? É dar oportunidade para as pessoas? Qual que é o teu propósito aqui na Terra? É sobre isso, cara. E aí eu começo a entender que existe algo muito maior. A palavra de Deus fala que a gente teria guerras não só materiais, guerras espirituais. Existe algo espiritual. Existe algo maior que interfere, algo energético, algo que a gente não sabe, mas a gente tem que procurar saber. Porque se a gente ficar atrelado aos livros de história, ao que a professora Nélia falava pra mim... Ela foi paga pra te falar aquilo. Você tá entendendo? Ela pegou... Você tá entendendo? Leu a cartilha, Você né? quer uma coisa? Verdade. Ó, uma coisa aqui que eu vou E ela também não botar tinha aqui culpa. pra turma pensar, tá? Tá nós quatro aqui, sem problema, tá? Quem aqui ficou sabendo que o homem foi à Lua?
Bom, acho que todo mundo viu essa notícia, né? Todo mundo. Eu não vi porque eu não era nascido, né? Eu vi depois, hoje a gente Mas vê. me falaram, né? Que Até hoje. Isso, ele foi na Lua. Mas depois a gente vê que parece que é um estúdio, né? Não, mas exato. Aí vamos lá. Eles fizeram, foi em 1968. Eles fizeram uma transmissão ao vivo para todos os Estados Unidos. Hoje você vai aqui na Chapada, tenta fazer uma conexão, dependendo da torre, você não consegue falar aqui em Cuiabá, né, parceiro? Pois é, e todo mundo falou que o cara tá lá, foi na Lua. E aí eu falei, pô, por que não voltaram até hoje? Se já foram em 68, estamos em 2022, podia voltar, fazer outra transmissão. Toda semana, Podcast da Lua. E aí você põe isso na mesa, o cara falou, pô, verdade, faz sentido. Então você acha que ninguém foi à Lua? Tem a estação espacial que está orbitando bem próximo lá, tá parado lá. Que tá lá parada. A estação que recebe todos os astronautas. Olha aí. Aí, viu? Está em órbita. Aí já é um cidadão que já foi atrás pra questionar, pra falar, peraí, essa história tá mal contada. Essa história tá mal contada, me permite questionar isso? Aí você vai procurar, você vai estudar, vai ver aqueles que já foram... tem aqueles que vieram antes de você. O homem não foi à Lua. Os chamados teóricos Será da que o homem não foi à Lua? Os chamados teóricos da conspiração já falaram lá atrás sobre Na isso. opinião de Dr. Carlos Rafael, então, o homem Não foi à não Lua. foi à Lua. Eu acho que não foi não, parceiro. Porque se Não teria Será outra que ele vez. né? teria voltado. E se for sem graça? E essa transmissão deles que eles fizeram em 68 ao vivo não me pega não, E cara. por que eles fizeram essa transmissão? Você sabe por quê, né? Ah, irmão, tá aí, é agenda. Eles conseguem colocar aquilo, cara. Por que você toma Coca-Cola e não Pepsi? Se a Pepsi é até mais gostosa que a Eu Coca-Cola, tomei a cara. Pepsi hoje. Não, assim, você tá entendendo? Programação preditiva e as coisas estão dando certo nesse mundo. Tá dando certo. Olha, O sistema tá vencendo, infelizmente. no cinema agora... Voltou. Nossa, Hollywood, né? Não, O no que é a cine- indústria de exato, Hollywood? Exato. Nos cinemas agora tá em cartaz o filme do Elvis. Você também acha que existe essa Elvis não teoria? morreu? Elvis não morreu? Cara, eu já vi uns caras falando que não, que ele tá vivo. Inclusive, até o Michael Jackson já ouvi falar que ele também tá E vivo. qual a teoria? Ah, do Elvis eu não sei. Eu gosto do Elvis, mas não sou muito fã, assim, ao ponto de... Eu entendo, eu procuro me focar mais em geopolítica, tá? Em profecias bíblicas, em escatologia. Eu tento aplicar aquilo que está nas profecias de Isaías, de Daniel, em Apocalipse, das Revelações, com o que é fato histórico. Tá? Eu costumo fazer um parâmetro. Existem profecias que já se cumpriram, nós estudamos na história e a gente nem sabe que é profecia. Você já ouviu falar de uma estátua que Daniel sonhou um dia? De uma estátua de cabeça de ouro, de peito de prata, de cintura de bronze, de pés de ferro, de pernas de ferro e de pés de barro e ferro. É o sonho de Daniel. Alguns de vocês já ouviram falar dessa profecia? Essa profecia ele fez para o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor nem era adorador do Deus Yahvé, né? Do Deus Jeová. Daniel era. Daniel fez essa profecia. Essa profecia definiu reinos. Eu lembrei de uma coisa agora. Definiu reinos. Reinos da Babilônia, Persa, Medo-Persa, o Egito, e nós estamos no pé, na fase final, que é os reinos de barro e dividido. E tudo aconteceu conforme a profecia ele falou. As ascensões, as quedas e ascensões desses reinos. Isso está na história, isso está na arqueologia e também está na Bíblia. Então, assim, é fato, são profecias que já aconteceram. Então, eu acredito nessas profecias que aconteceram e eu acredito nas profecias que irão acontecer como estão acontecendo agora, nesse momento. Nós já estamos vivendo os momentos proféticos. Nunca na história desse mundo a gente viu tanta coisa acontecer. Você já tinha visto o ciclone em Florianópolis? Olha o calor que está fazendo em Londres, na Europa. São mais de 90 anos. As pessoas falam de transição planetária, de transição do eletromagnetismo. Já ouviram falar disso? Cara, eu tô Existe, dando choque. Exato. Existe algo, pode chamar do que... Olha essa pandemia que aconteceu, Tô essa dando choque, eu tô agenda falando sério. Tô que dando choque. aconteceu, né? Todo mundo que passou por isso, um medo. Ocorreu uma pandemia de medo, onde as pessoas ficaram muito mais com medo da morte
propriamente dita do que do vírus em si. Pessoas morreram de medo. De medo, e o medo abaixa a tua imunidade. E além de você estar com medo, eles não deixavam você sair, fica em casa, você não tomava vitamina D, E cara. te metia uma máscara pra te sufocar ainda. E meti uma máscara, Pra te eu envenenar. cansei de ver velhinhos. Com todo respeito aqui, meus amigos que estão assistindo, eu falava pra eles, falei, gente, isso não faz sentido vocês andarem, com todo respeito a quem fez isso, mas pelo amor de Deus, eu tenho vergonha que vocês fizeram isso. Com todo respeito, cara, mas não faz sentido o camarada andar de máscara, dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, vidro fechado, num sol de 3 horas de Cuiabá, você olha pro lado, tá o cara sozinho, de máscara, dirigindo dentro do carro, cara. E louco sou eu. Cara, eu acho que o Kirila faz E isso. o louco sou eu. Tô brincando. Então, pô, pera lá, isso é medo. O medo venceu a cabeça de um cara desse, tá lobotizado. Graças a Deus eu fiquei fora, desperte. Desperte pra você não seguir essa agenda de loucura que estão sendo Eu implementadas. usei onde que eram locais obrigatórios. Sim, não, aí você vai. No restaurante, você botava, mas na hora de sentar você tirava, né? Porque o vírus não permitia o ataque, ele era educado. Na hora de comer, Na hora de comer, o vem. vírus não te atacava. Olha que insanidade, cara. Quer dizer que o anãozinho que entrar lá não precisa entrar de máscara, porque ele já tá na altura baixa do mesmo, cara. Anão não usa máscara em restaurante. E você questionar isso, você era taxado de, o cara é negacionista. Não, peraí. Não é porque virou comum, todo mundo tá fazendo, que é normal, cara. Cara, e eu mesmo que... Pô, Eu né? É comum, todo mundo tá fazendo. Não, mas não é normal, não é porque todo mundo tá fazendo, que é normal. Pera lá, alto lá, cara. Cara, a máscara primeiro. Pra você utilizar a máscara, você tinha que trocar ela de 10 em 10 minutos. De 2 em 2 horas. Tinha pessoa que usava descartável. máscara o dia inteiro, ou seja, aquele pano não tava usando nada pra ele. Não, servia pra nada. E aí você se sufocando, respirando gás carbônico o tempo todo que você não expelia. máscara faz mal. Envenenando o seu pulmão, baixando sua imunidade. E aí você vira e fala pra uma pessoa inteligente Perfeito, isso. perfeito. O cara fala, você tá louco. Perfeito. O cara é inteligente. Sabe, o vírus é o primeiro sabe que uma pega o frase pulmão, que eu... Tem algumas pessoas que eu escuto muito e leio sobre eles. Sabe, Martin Luther King e tantos outros líderes religiosos, protestantes, eles falavam alguma coisa sobre a questão de liberdade, né? E eu entendo que a liberdade é o seguinte, cara. Primeiro, ela é algo que você define como individual seu, o seu sentimento de liberdade. É algo seu. Tem pessoas que se prendem a outras pessoas, como você não se prenderia, e ela acha que aquilo é o sentimento de liberdade dela. Entende um pouco sobre isso? Quando você decide se posicionar, eu passei por isso. Eu me posicionei contra o uso de máscara. Me posicionei. Primeiro, eu sou alérgico pra caramba, irmão. Sofri pra caramba. Tá aí minha mãe assistindo, minha esposa assistindo, que não deixa eu mentir, cara. Eu tenho renite e ataca ao ponto de eu ficar com o olho vermelho, inchar, é grave. O uso de máscara pra mim me afetava. Ufa, Verdade. fiquei aliviado agora. Renite. Eu consegui, a própria lei que obrigava o uso de máscara, tinha um dispositivo no parágrafo 7º que me permitia pessoas como eu a não utilizar a máscara. Mediante atestado médico, eu devidamente atestado, com doença, com a infecção respiratória, atacada pelo uso de máscara. Eu poderia em muitos lugares ter criado confusões, cara, de não ter entrado. Eu fiz algumas experiências sociais, eu entrei em shopping aqui. O cara veio, eu falei, calma senhor, talvez o senhor não sabe, eu fui muito educado, eu tenho isso filmado, quem sabe um dia eu edito e põe. Não, mas o senhor não pode dizer, eu falei, calma, eu vou mostrar pro senhor, talvez não é culpa do senhor. O diretor do senhor, talvez ele nem sabe, mas eu vou mostrar pro senhor que eu posso usar. Só para sentir a situação, sabe? Então, assim, o que nós vivemos foi uma engenharia social, um controle social de medo, de uma agenda que colocaram posições e atos autoritários. Pô, os caras fechando comércio, irmão, distribuidora mandando fechar sábado e domingo, você tá louco? Fizeram isso, botando decreto que só tinha que fechar às 4 horas da tarde. O cara, dono de distribuidora, fecha 4 horas da tarde. Como se ele só ganha dinheiro à noite? E ninguém se discutiu e foi aceitando, porque todo mundo tinha medo de um vírus e papapá. E isso foi colocado em prática. Existe uma agenda para isso. Em vários países foi até pior, como a Austrália.
Pessoas sendo arrastadas, sendo obrigadas a ser vacinadas, obrigatórias. Olha a China que está acontecendo. A China, eles implementaram um dinheiro digital lá. Você sabe o que está acontecendo lá? Ninguém está conseguindo mais sacar na poupança. Que eles têm um dinheiro social. Os caras já são todos monitorados lá na China. De acordo com a sua atividade, com o seu desenvolvimento junto ao Estado, você ganha benefícios em ienes e ons virtuais. Então, está acontecendo lá, eles vão fazer isso acontecer aqui no Brasil, se não deixar um tempo acontecer muito tempo. Mas já existem países acontecendo. Vou dar um exemplo para você, Bitcoin, né, cara? Não tenho nem especialidade para falar de Bitcoin. Não quis entrar, conversei com uns amigos meus, sei de amigos que ganharam dinheiro. Outros que perderam. E aí começou os que perderam, agora começou a aparecer, exato. Lá no início os que estavam ganhando, agora, recentemente, já estavam surgindo as informações dos que estão perdendo. É dinheiro virtual. Nessa pandemia, cara, não usar dinheiro, porque tato, né? E agora a pandemia da varíola do macaco também, que não pode tocar, coisa e tal. Então, assim, a ideia de que você não vai usar o papel moeda já está muito entronizada na mente da população. Perfeito? Hoje é Pix, hoje é cartão de crédito. Daqui um dia você não está usando mais moeda, papel moeda. Como é que eu vou ter um controle sobre a minha população que seja efetivamente concretizado? Eu preciso ter um controle econômico, eu preciso que ela dependa economicamente de mim. Para o sistema dar certo, ele tem que ser totalmente digital. Entende isso? Aí a gente pode falar até de transhumanismo, de pessoas que já estão implementando chips no corpo por livre e espontânea vontade. Tem vários, já. Por livre e espontânea vontade. Transhumanismo. Aprendam sobre isso. Já está acontecendo o transhumanismo. Cara, eles vão... Seria o transhumanismo, doutor? Hã? Transhumanismo, eu imagino, mas não tenho propriedade nenhuma, não tenho ideia. Você sabe o que é transhumanismo? Cara, é a simbiose do homem com o eletrônico, a tecnologia. Alguns filmes, muitos, lá atrás, já falavam. Mas a vacina, isso. não dizem que a vacina tem nanotecnologia? Cara, algumas vacinas tem. A da Pfizer provavelmente tem. Cara, eu tomei Pfizer, velho. Eu tô dando Pfizer choque, provavelmente. Eu falei aquela hora, brincando. Você sabe que a moeda colava, né? A turma tem vários vídeos no YouTube, tomava. Se você não tomar banho, ela grudava em você. As primeiras diz que a moeda colava. Isso a moeda colava. Não, eu tô falando pra vocês, depois que um ano pra cá, mais ou menos, vão falar que eu sou maluco. Eu tô dando choque. Mas é todo momento. Se eu sair do meu carro, chegar com a mão perto da porta, eu dou um choque. Coloco a mão na porta da geladeira, eu dou um choque. Estática. Cara. Não, mas tá excessivamente. Uma coisa muito tá louca. Tá diferente. Não, tá diferente. Virei É a vacina? uma Rayovac. Eu virei uma Rayovac. Cara, que doido. E aí tem um cara que, o meu farmacêutico, o cara jura que é por causa da vacina. Que doido, cara. Ele fala, cara, é por causa das ondas, da vacina e tal, você... Caraca. 5G... 5G. Tem 5G também. Que foi vacina, ele tem na cabeça dele então, que nós fomos vacinados para o 5G funcionar. Essa teoria que pode um dia ser concretizada, né, fala sobre isso. Que parte dessas vacinas foram possuem nanotecnologia, né? O que você falou, né? E aí, possivelmente, eu falei, o chip tá na vacina. Eu falei, não viaja, não tem nada de chip na vacina. Não, tá na vacina é alguma coisa que vai fazer o chip funcionar. Por exemplo, grafeno. Sabe o que é grafeno? Não. Está se detectando, só que você não vai ver isso no Jornal Nacional, na Folha de São Paulo. Presença de grafeno no corpo de vacinados. Grafeno, cara. O que é o grafeno? Cara, eu não vou conseguir te explicar muito, mas é uma substância. Dá uma olhada aí. Vai tentando explicar que eu vou olhar. Aqui. Cara, sabe aquele Venom do Homem-Aranha? Lembra aquele episódio que é uma mancha preta que toma o cara? Tô ligado. Esse grafeno, ele se move, cara. Sozinho, você põe ele assim no Microsoft, você vê o trem mexendo. O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono, assim como o diamante. E onde se encontra o grafeno? Já estão Olha que doideira. Nós entramos no papo vacina, nanotecnologia, nanovírus, ele falou. Já estão encontrando grafeno em corpo de vacinados. Aí eu já não sei qual vacina não vou saber te dizer. Se foi a AstraZeneca, não sei. Tá, vamos... Doido, né? Doido. Vamos dar uma teoria mais aqui local.
mais ou menos em 2 anos, mas aqui descobriram, ou teria uma teoria, até mesmo um livro, diz que Hitler esteve aqui em Mato Grosso. Ah, eu ouvi essa teoria. história, não me aprofundei. Conhece essa teoria? Eu ouvi essa história mesmo. Ficou aqui em Santo Antônio, né? Então, aí se mistura as histórias. De Michael Jackson está vivo, Pode ser, Hitler viveu por aí? Hitler viveu aqui É em Mato Grosso. possível, cara. É possível Hitler ter forjado Porque o disseram suicídio que encontraram... dele. Demais, né? Porque Lógico, Eu acho que é botar um mais- cara. Porque assim, ele tinha pessoas sósias, que independente de algumas reuniões em público, ele não aparecia. Era o sósia, porque ele poderia ser morto. Essa técnica é usada por vários líderes políticos mundiais, certo? Inclusive, eu aconselho vocês a assistirem o filme O Ditador. O ditador. É. Ah, tem no Netflix. Cara, é muito bom esse filme. Pois é, não assisti, eu vi a chamada. Vou É uma assistir. comédia É? muito boa. Fala disso Então, aí. tanto é porque muitas vezes alguns relatos antigos dizem que Hitler, ele conversando com você, ele tem tem outro comportamento. É. Um cara calmo, tranquilo, mas no discurso dele, ele era agressivo. Agressivo, né? Certo? Isso era o próprio vou falar marqueteiro, né, que não sei Dele. é dele que passava essa ideia para eles. Era o. Como que é o nome dele? Era o Gold. Inclusive você esqueci pode o nome procurar do aí, deve ter marqueteiro. os 12. O cara era monstro. Esqueci o nome dele. A agora. mãe do Hitler era judia, O né? cara era monstro. Ele tinha relação. Cara, aí que tá a pergunta, né? Por que Hitler foi pra cima dos judeus, né? Que raiva, que ódio. Ninguém nunca se questionou isso. Por que, cara? Tem Ele alguma coisa, né? cara, do nada. Do nada. Então, por exemplo, tem os 12 propósitos do marqueteiro do Hitler. Procure os nada. 12 propósitos. E E segue. deu certo, É o ele que- botou uma ideia numa sociedade que os então, caras acreditaram, mas cara. Falou que procura os pra judeus você eram ver. os doentes, que transmitia doença de carrapato, piolho. Pô, você viu um judeu do seu lado, por exemplo, todo gordinho de barba chegar perto de mim transmite Achou? carrapato. Achou, Douglas? A hora que o Douglas Vou chegar cancelar perto de mim, ele, eu vou vai. falar, não Sou quero do que você chegue gordinho, perto. doutor. Você achou, Não, Douglas? tô O te senhor conhece zoando. algum advogado bom? Te amo, para com ele. O cara falou que eu ganhei um triplex da Americana, porra. Te ferrar, Você cara. achou os 12 propósitos? Não, porque eu vou na Americanas toda vez que eu vou no A cinema agora. Coca-Cola lá é mais barata que Não. a Coca-Cola do cinema. Pô, por que eu posso pagar R$3 numa latinha da Americana e sou obrigado a pagar 12 na latinha do Os cinema? 12 Isso propósitos. deveria ser Aí, e aí o Carlos Rafael, que tá errado de mandar fechar o cinema, fechei mesmo. Isso cara. devia servir pros Tava cabaré errado, cara. também, viu? Apliquei o que tava na lei, Os cara. 12 propósitos do Hitler. 12 propósitos. Você já leu My Camp? Se você lê essas Você já leu My Camp? Minha Não. Vida? Cara, Se você- leia. Se você procura pra Você já leu ver. My Camp? É que eu não sei o Não. nome certinho dele. Meus entendeu? amigos estão assim, eu falo, Rafael, vai ser nazista. My Camp, Minha Vida. O livro do Hitler, cara. Se a história que me contaram do Hitler, daquele bigodudo malvado, não tivesse tão entronizado na minha cabeça, quando eu li esse livro, eu teria me apaixonado por Hitler depois de ler esse livro dele, cara. Ele era um gênio, você sabe. Que isso, cara, era fera demais, cara. É monstro sagrado. Leia o livro, cara. Leia o livro. Tem essa experiência. Falou, cara, eu quero ter uma outra visão do Hitler, cara. Leia Doutor, o livro, My eu vou Camp. falar uma coisa pra você. É. Pra vocês. Mas não sou nazista, pelo amor de Deus, cara. Vocês Senão vão querer sabem, me cancelar. vocês sabem Deus que me o Hitler, ele tinha um sonho de ser artista, né? E ele foi frustrado por uma professora dele. frustrado. Ele era um Como assim? artista péssimo. Acho que, se eu não me engano, era pintor. Era pintor de quadros e tal. Ele teve frustrações E ele na adolescência ele dele. foi extremamente frustrado. Ele não teve a oportunidade Sim. de realizar Sabe o sonho guri zoado dele. da escola que Era sofria ele. bullying? Era ele. Era ele. Era ele. Era ele. Era ele. Hitler era esse cara, ele sofria bullying. Agora vamos lá. Não justifica ele ter se tornado esse monstro que ele se tornou, Cara, feito esse mal pra humanidade, os que eu acho que os defensores... enquanto o mundo existir, a história de Hitler vai ser lembrada. Porque ele quis unir, né? E a profecia, voltando a questões de trechos bíblicos, quantas horas aí? A gente vai falar. Não, pega o celular pra mim. Pega Temos o mais celular. 9 minutos. O que a profecia fala lá de Daniel? Do pé que não vai se unir jamais, porque o barro jamais vai se unir com o ferro, né? Todas as vezes que falaram que ia acontecer isso, deu errado. Napoleão tentou unir as Europas, deu errado. Teve um momento de triunfo dele, né? Teve um momento de triunfo dele. A profecia sobre
Napoleão não conseguir, já tinha sido feita. Hitler, anos depois, tenta também fazer a mesma coisa. Quase conseguiu, mas ele jamais iria conseguir. Porque não vai haver essa união de reinos. E agora vem com o euro, tentando fazer essa união de reinos novamente. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Cuidado com esses movimentos mundiais que estão acontecendo. Cuidado com as siglas das organizações como OMS, OTAN, ONU. Cara, como é que eu vou, Carlos Rafael, acreditar? Você sabe quem que compõe a cúpula da OMS? Quem? Não, tô te perguntando. Não sei. Então, ele que decidiu se tenho você ideia. botava máscara ou não, ele que decidiu que tipo de remédio você tomava ou não dentro da tua Se casa, é pandemia ou dentro não. da tua família. Reúnem 12 pessoas na Suíça à base de bom vinho, um cara lá do Paquistão que você não sabe quais são os princípios e valores dele, um outro lá da Alemanha, um outro lá da Guiné-Bissau, que você nem sabe como que o cara foi criado, e decide o que você vai fazer na tua vida, na tua casa, com a tua saúde, com a tua família. Foda. Parabéns, continua seguindo então, cara. Foda. Me chame de teoria da conspiração. Não, foda. Continua usando, pô. Segue eles então, cara. Quem é teu guia? O despertar é individual, Douglas. O despertar é individual, irmão. Não vai ter jeito. É assim. E o MI6? Cara, qual? MI6. M? I6. Me explica isso. Que é Essa isso daí aí? Você tá mais profundo O que eu, hein? MS, Não, o eu não sei, eu não MI6 sei, não tenho ideia. Não, do mas que ele é tá, isso. tá por dentro É. do assunto. é uma seita que o Coronel Fawcett fez parte. Foi no MI6 que ele recebeu um manuscrito que falava da cidade Z. Das cidades Que ele veio em escolhidas. busca aqui no Exato, Brasil. do Eldorado, Exatamente. exato. A história do Eldorado é contada Porque cultura espanhola há muito tempo, Não, os o colonizadores. O Coronel Fawcett, ele é um herói britânico estudado desde a primeira idade na Inglaterra. Ele é um Exato. cara dourado lá. O cara era ele é um fantástico, cara dourado. condecorado pra caramba. E aí depois que ele se perdeu aqui no Brasil, vieram 4 expedições britânicas procurar por ele e as Perfeito. 4 se perderam. Perfeito, As 4 se perderam. perfeito. E o MI6 foi onde era uma seita que a gente deve fazer parte aí dos Illuminati. Com hoje. certeza. Que ele recebeu esse manuscrito do Eldorado, que se chama, ele mesmo Aham. denominou como Cidade Z, que anos depois gerou o filme O Mundo Perdido. O mundo perdido. Por falar em mundo perdido. A história livro. da Terra Oca. Tá, Mato Grosso, por Tem exemplo, uma aqui tem profunda, uma hein? história chamada que é Ratanabá. Ratanabá. Eu conheço o cara que descobriu. O ET Bilu. O Ratanabá tá lá em cima agora. As pessoas não podem satirizar. Sabe quando você cria Porque se você passar de avião ali, realmente você Tem- vê que tem uns elevados. que Lá na uns Piacás, tem lá, uns né? elevados. Lá em Piacás. Tem, geograficamente tem uns elevados ali. fica em torno de 120 Tem muito quilômetros de marketing em Apiacás. cima de Ratanabá, tem muita gente ganhando dinheiro Qual a sua teoria? em cima de Ratanabá. Minha teoria é cautela. É cautela porque, de fato, eu acredito que existem ocupações. Lembra do gráfico geográfico? Sim. Existem pontos geográficos do mundo, ponto. Existem civilizações que tiveram contato com algo que a gente nem sabe, cara. A gente nem sabe. E essas civilizações, lembra da história que a gente fez aqui, o exercício? Azteca, 2000 anos depois, Egito, geograficamente 1000 anos depois, os maias, mesmas tecnologias, mesmas formas de construir, ou seja, houve informações, tem um filme, Eram Deuses os Astronautas, na verdade era um livro, tá? Aí a história vai mais longe, aí vão falar de Anunnaki, o trem vai pra madrugada descendência toda, dos anjos. os anjos caídos, os 200 caídos, cara. Eu acredito. Bom, você Parte acredita? dos anjos Vamos lá. deixaram o céu por conta Cara, própria. gigante é conto de fábula. Beleza. Você é cristão? Vou na igreja, vou no domingo, tomo comunhão, beleza. Vai lá, pega na Bíblia. Qual que é a história do menino Davi? Ele derrubou quem? Golias. Golias era o quê? Gigante. A palavra ela fala de terras de gigantes. Existiam esses seres maiores. Golias era isso. Agora, se você acredita que a palavra que eu acredito, essa fonte de vida, é fábula, tudo bem, eu vou te respeitar. Mas para mim que acredito que a Bíblia é verdadeira, em alguns pontos questionáveis, mas eu não posso... lógico. Por que a Bíblia é questionável? E não é heresia, eu já fui chamado de herege por alguns líderes de alguma igreja. Amo eles em Cristo e quero um dia vê-los todos nas mansões celestiais. Mas eu não me permito ficar acreditando só em dogmas e doutrinas que são repetidos o tempo todo. Cara, para e pensa. Se você entender que Adão e Eva teve filhos, né? Caim e Abel. Beleza.
Aí Caim matou Abel, foi pra onde? Ele foi exilado. Não, beleza. E foi povoar com quem? Foi povoar com as Com filhas que- de Deus que tiveram filho com os Com homens. os anjos. É porque eu sei a história. A história é essa, É essa. só que não te contam Não, não lá contam. na comunhão, na escola dominical, na escola. Eles não vão te contar, eles não vão se aprofundar sobre isso. Lá em Gênesis está escrito que e os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos Se homens. encantaram com as filhas dos homens, tiveram relações e sexuais. tiveram os filhos. Essa linhagem, que aí você pode chamar de reptiliano ou não, não sei. São os Anunnakis. Essa linhagem, ela existe. Essa linhagem, ela acontece, é bíblica, cara. Os filhos de Sete eram tudo grandão, cara. Sete. Tudo grandão, gigante. Então, a história que te contaram de Davi e Golias, Golias era gigante. Golias vinha de lá. Existem hoje algumas teorias que falam justamente sobre isso. Quando você fala de estudar a Bíblia e questionar a Bíblia, é você entender que a Bíblia que nós temos, seja você batista, adventista, católico, enfim, com exceções de alguns livros que são colocados, foi alvo de uma decisão de homens, de um concílio canônico, né? Comandado por Constantino, imperador Constantino, que eles decidiram quais livros fariam parte ou não dessa Bíblia. E tiraram o livro de... Por que tirar livro, se até o ponto de, sabe, eles tiraram enormes livros. Nós temos os chamados, sabe quando você não quer que uma coisa pegue, você começa a esculhambar. O nome livros evangelhos apócrifos soa feio, né? Apócrifos, podre, né? Pois é, Enoque. O livro de Enoque. Cara, vai ler sobre Enoque, vai ler o livro dele. Enoque é citado em algumas passagens bíblicas, ele tem um livro próprio. Mas dentro do sistema religioso, e parabéns para você, que com toda essa oferta de barganha de dinheiro, de bens, e com todo o medo de um tal de inferno, parabéns para você que conseguiu se livrar do sistema religioso, da religiosidade, e se conectar com o verdadeiro Deus. Isso é importante para você estar aqui na Terra, vivendo os seus dias. É isso que eu acredito. Eu não posso deixar de duvidar, entende? Sem antes me aprofundar. Como é que eu vou saber se aquela laranja que tá naquele pé é azeda ou doce, se eu só acredito no Douglas? Ah, tá azeda, tá azeda. Pô, cara, eu vou tirar a camisa, vou subir lá no pé, vou pegar e experimentar. Pô, realmente, Douglas, é azeda. Mas enquanto eu não for lá e morder, eu não vou saber se é gostoso. Qualquer denominação, doutrina que fala pra mim não questione, já Exato, é questionável. já é questionável. Exatamente. Pô, Bom, profundo, pessoal, profundo, que bom. fizemos uma transmissão mais ou menos aqui de 10 minutos e deu 342 pessoas no TikTok, tá, pessoal? Que E bom. lembrando que o TikTok Obrigado. do KlilaCast também você pode se inscrever, tá? Se inscreva no canal, não se esqueça. Toque o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E eu quero agradecer a sua participação. Já acabou, viu? De 1h30. Você viu que se a gente conseguisse abrir algumas ementas, nós entraríamos em vários outros. Eu acho que a gente iria várias, para 3, 4 horas. tem não vários, falei? vários pontos. Cara, Tem assunto pra caramba. Tem. Ó, eu E- que agradeço, cara. Brigadão, de verdade, viu, Douglas? Valeu, cara. Obrigado você pela oportunidade, tá? Não são todos que abrem espaço pra gente falar sobre essas coisas. Eu podia falar de direito do consumidor, como eu sou chamado em várias rádios aqui em Cuiabá, em vários sites para falar sobre o que eu vivo, que é a advocacia preventiva e tudo mais. Mas quando você me dá a oportunidade de falar isso, eu vejo um cumprir de um propósito aqui meu nessa terra. Porque o meu Deus me ensinou para eu falar, para eu jamais ter vergonha, sabe? De que apontem o dedo e te taxem disso ou aquilo, né? E a mensagem que eu tenho para vocês aqui, todos vocês que estão aqui hoje, tá? Existe um Deus de amor, que ele fala na Bíblia, ele fala assim, eu não habito em templos, ele não habita em templos. Então, eu desejo que vocês se conectem com esse Deus. Eu converso com ele todos os dias. E é em meio à natureza que eu tenho os melhores papos com esse Deus. Eu consigo entender ele em contato. Não que eu não goste, adoro ir nessas igrejas, congregar, adorar, tem louvores maravilhosos. Mas eu volto a dizer, não é essas 3, 4 horas de igreja que vai definir a tua intimidade com Deus. E quando você sabe esse Deus que você vive, essa vida que ele te dá como Deus verdadeiro, você não tem medo, cara, de se posicionar. Mesmo que você seja taxado de negacionista, de perturbador, lulista, enfim, tudo bem. Obrigado pela oportunidade, tá? Espero voltar aqui, desejo sucesso para vocês, a tua equipe. Show de bola. Obrigado. Valeu.
Tamo junto. Ó, tem aí minhas redes sociais, quem quiser seguir, né? Já deixa aí. Já Carlos, deixa- Carlos Rafael MT no Já está na Instagram, tela no ali, Facebook. Dicas, dúvidas de direito do consumidor e tudo mais aí. Teorias das conspirações. Às vezes eu faço uns posts, você vê lá, né? Questionando a turma, né? E a última agora é da varíola do macaco, né? Falei, pô, gente, que isso? Vai começar tudo de novo, cara. Vai começar tudo de novo. Meu Deus do A céu. OMS já disse. Não, E a varíola do macaco ainda tem uma conotação preconceituosa né? ainda. Que parece que é só quem tem relação homem com homem que pega, né? Não, aqui que tem mais chance de pegar, né? É cada Que coisa. coisa, não, Que tudo coisa. bem. Acho que nessa sala é 0, então. Oi? Tá tirando, ele falou assim, acho que nessa casa é 0, então tá todo mundo livre aqui. Acho, ele falou. Gente, tô Bom, favorável. deixa eu mandar um abraço pro Felizardo. Ele tá dizendo que foi uma das melhores entrevistas que ele já assistiu aqui no canal do KrillaCast. Obrigado, Olha, Felizardo. tá desde o início, gostou muito e dando parabéns, doutor. pela Obrigado, participação. Felizardo. Felizardo lá de Goiás. Deus Ô, abençoe Felizardo, você. um grande Pô, abraço pra você, Felizardo. Goiás tem umas regiões ali, Quirinópolis, ali, Valparaíso ali. Alto Paraíso. Tem uns negócios. Você O tem que ir lá, o você já Lincoln foi tá lá? lá, o Lincoln tá lá. Com a tua equipe lá? Não, o Lincoln tá lá. Que o- legal. O meu sócio, ele tá morando lá em Goiás. Lá tá naquela acontece região. umas. Lá os caras vê disco voador. Não, tem... Lá tem gente que vê disco voador. Você tem Eu uma nunca ideia- vi, eu Pra nunca Você vi. tem uma ideia, tem guia É. em Barra do Garça aqui, que fala pra você, velho, você vai Cara, vai sentar começar lá o programa de novo. e olhar pro céu. Se você não vê nada estranho, eu te devolvo o dinheiro. Caraca. É isso aí. Papo tá Valeu. bom. Pode ter o número 2, tá legal. Agradeço você, mas vai estar comigo agora aqui, meu amigo. Parabéns, Feliz, velho. né? Você tá feliz? Não, olha aí. Ó, a varíola do macaco. Ai, lembrando Show que esse de parceiro bola. vai estar comigo aqui agora no podcast. Tamo tá junto, certo? misturado. É isso daí. E eu agradeço a presença de todos que vocês estiverem aí assistindo, tá? E lembrando, Valeu. pessoal, esse estúdio está à sua disposição. Você pode entrar em contato aqui com o meu amigo Cláudio ou com o Ari no telefone 992757575. Você pode fazer o seu podcast e pode apresentar os seus candidatos do seu partido nesse podcast durante 15 minutos. É só fazer um pacote com o Ari que dá tudo certo, tá legal? Nesse estúdio aqui? Nesse estúdio. Legal, cara. Cara, Parabéns. velho, É. oportunidade, Lembrando, velho. e aqui tem uma equipe preparada que pode fazer vinheta para reconstruir seus textos, certo? E fazer um visual do jeito que você quer. Você certo? que quer disputar as eleições com competência e qualidade, vem aqui no KilliCast. Não, aqui no Eu Estúdio gostei. Cordeiro. Estúdio Gonçalves, Gonçalves É, Cordeiro. Diego Alemão. Cara, é isso aí. Um abraço, pessoal. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá um toque no sininho para você receber as notificações. E também temos o canal de corte. Tem lá cortes do KrillaCast. Você vai ver todos os cortes, inclusive esses daqui de hoje, tá bom? Um abraço e até a próxima. Beijo no coração. Valeu. Show de bola.